Dia, gente, tudo jóia? Bom dia. Voltamos então para o nossa segunda discussão sobre o queijo e os vermes, né? Então hoje nós temos apresentadores e comentarista diferentes. Podemos começar? Vamos lá? Quem que é o apresentador 1? Oi, bom dia. O Bom microfone dia. não estava querendo ligar. Ah, Tá dando para me ouvir? sim. Então, meu nome é Ellen, eu sou do terceiro ano de História. E como apresentadora 1, eu vou fazer a retomada das discussões que tiveram na reunião passada e também o que foi falado um pouco sobre o livro, sobre o autor. Então, de início, na semana passada, a Gabi deu uma contextualizada no autor e no livro, né? Que a gente está trabalhando o Queijo e os Vermes, do Carlos Ginsberg, e na semana passada a gente trabalhou da página 9 até 56. Então, primeiro foi contextualizado sobre o autor, que ele tem 82 anos, historiador, antropólogo italiano, e ganhou fama pelo estudo da microhistória. Então, a microhistória foi algo que a gente discutiu bastante semana passada, que seria estudar um pequeno fato para a gente poder entender o entorno dela. Além disso, a gente também trabalhou que, ao longo da análise do Carlos Ginsberg, ele aborda o aspecto da circularidade, da influência recíproca entre uma cultura dominante e uma cultura popular. Né? O tema da cultura foi também bastante discutido na reunião passada. A gente também falou sobre as fontes que ele utilizou para estar escrevendo o livro, que foram documentos inquisitoriais que ele acabou encontrando quando ele estava fazendo outra pesquisa e chamou muita atenção dele. Ele vê o tanto de informação que tinha sobre um moleiro num documento inquisitorial. Então, ele tentou trazer um olhar por trás daqueles documentos que ele encontrou e criar hipóteses também para poder estar preenchendo as lacunas. Inclusive, ele fala que toda fonte é importante para o historiador, mesmo que ela não seja uma fonte objetiva. Então, mesmo que ela não seja objetiva, isso não significa que ela seja inutilizável. Então, depois disso, na reunião da semana passada, o comentador, que foi o Gustavo, ele levantou um questionamento sobre qual seria a importância da gente estudar pequenos personagens como Menópio, porque ele era, assim, para quem vê de fora, um simples moleiro. Como que um simples moleiro acabou virando tema de um livro tão importante que fez tanto sucesso e que é tão importante para a construção da gente enquanto formação de historiadores? Então, houveram muitas respostas que levou a um debate sobre a cultura das massas, sobre quanto mais a população cresce, mais difícil fica estudar os pequenos indivíduos, só que é super importante a gente estudar esses pequenos indivíduos porque a massa é composta por eles. Então, ainda a Lourdes entrou nesse debate também, que a gente antigamente acreditava que as massas recebiam a cultura de cima, que elas não produziam a sua própria cultura, que elas não tinham a sua própria opinião, só que não era bem assim. Isso começou a ser visto no conceito da cultura popular, que de início tinha a ideia de que só existiria uma cultura, a cultura dominante, só que e as outras culturas eram imperfeitas, eram deterioradas, e só consumiam a cultura de cima. Né? A cultura de cima, que era a cultura dominante, só queria que eles entendessem o seu modo de vida e acabavam não reconhecendo as contribuições da cultura popular. Além disso, também teve uma discussão que eu achei super interessante, que foi sobre tanto o historiador quanto o jornalismo literário, estudar os pequenos gestos, os pequenos indivíduos, para ajudar a construir uma linha do tempo na história atual, né? Para que houvesse essa reconstrução da história através de pequenos personagens, para que fosse contestado também certos documentos oficiais, né? Entrando novamente na questão da microhistória. Então, a Lourdes falou uma coisa que foi muito interessante, que era a questão do contradiscurso que eles utilizaram, que o Carlos Ginsburg utilizou, que era pegar a versão de um outro grupo, como a igreja, né, e tentar fazer a leitura ao revés, procurar os pontos de vista do moleiro, não só aquilo que estava escrito naqueles documentos, mas o que tinha por trás daqueles documentos, que seria a história contrapelo, né? Então, outra questão que também teve na reunião passada, levantada pelo mediador, foi o que seria a cultura para cada um. Então, a gente percebe que cultura foi, acho que, um dos temas mais discutidos na reunião passada, que está bem presente também no livro, quando a gente olha para ele com outros olhos, né?
Então, houveram várias respostas e levantou um debate sobre a cultura ser uma junção de costumes, de histórias, sobre ser a representação de uma sociedade, que a define e também deriva, só que sempre se atentando a não definir ela de maneira homogênea, né? A cultura ela não é homogênea, a gente não pode falar que o Brasil tem somente uma cultura, são várias culturas. E aí também teve a discussão sobre essa homogeneidade da cultura vir do capitalismo, mas a gente sempre tem que tentar olhar para isso com um olhar de resistência, né? Então, tudo isso da cultura, que a gente levantou esse debate sobre a cultura, foi porque o Menóquio, ele tinha uma opinião, nas páginas que a gente trabalhou, a gente viu que ele tinha uma opinião totalmente contrária, contraditória ao que seria dentro do senso comum de um camponês de uma sociedade italiana em meados de 1500. Então, era algo muito diferente para alguém que, de certa forma, não era das classes dominantes, mas mesmo assim ele era uma pessoa que ele sabia ler, ele sabia escrever, e ele criticava a opressão aos pobres, ele criticava a riqueza dos membros da igreja, ele recusava o sacramento, ele acreditava num conceito diferente de religião, que seria livre de exigências dogmáticas, né? Então, a gente vamos pensar, então a gente não pode generalizar a cultura, né? Falar, todos os camponeses da época pensavam assim. Então, o Menóquio estava aí para mostrar que não era bem assim, né? Que existia, sim, outros olhares e outros pensamentos. E foi basicamente isso que a gente discutiu em suma importância na reunião passada. Também foi levantado um questionamento da Larissa, que a gente decidiu deixar para trabalhar mais durante essa reunião, porque a reunião passada não dava tempo, que era sobre a gente entender o que eram os anabatistas, a cultura arcaica camponesa e a participação do Menóquio em tudo isso. Muito bem, excelente, Ellen, sensacional. Fez Obrigado, Pedro. um bom levantamento, né, da semana passada, muito bom mesmo. Belo do resumão. Belo resumão. Eu vou continuar a fala agora. Para quem não lembra, eu sou o Gustavo. Eu vou ser o mediador 2 hoje, né? Eu vou dar uma geralzona do que a gente leu dessa vez. E diferente do que a gente fez na semana passada, algumas pessoas não conseguiram ler na semana passada ainda. Então foi importante que a Larissa fez de passar aquele slide, fazer aquela bela contextualização. Eu vou fazer algo mais rápido dessa vez para a gente conseguir discutir mais todo mundo junto. Tudo bem? Então, o que que a gente viu nesse primeiro ponto aqui? Eu vou pegar até a deixa da Ellen, naquela questão de cultura, do Menor que pensar. A partir do capítulo 10, a gente vai começar a discutir como o Menor pensava, como que ele chegou nas conclusões que ele chegou. E o Menor já vai começar falando no capítulo 10, é tudo da minha cabeça. E o Ginsberg já fala, não, não é não, é mentira. E aí, a partir disso, ele vai começar a mostrar como os vários livros que o Menóquio leu, as várias pessoas que ele conheceu, foram influenciando o jeito que ele pensa. Então, ele fala do Decameron, vai falar daquele Marco, que conheceu ele também, que foi impressando vários livros, fala dessa importância do intercâmbio literário, também ali naquela região que ele morava, para poder influenciar o jeito que ele pensava. E é muito interessante de ver, eu lembro até da frase da antropóloga Ruth Benedict, né? A cultura é como se fosse uma lente pela qual a gente enxerga o mundo. E o Menor que vai chegar nessa conclusão também de um jeito diferente, que era num conto que eu ia falar agora, que a Flávia estava até curiosa. É aquele conto dos Três Anéis, não sei se todo mundo conseguiu ler. Mas o que que acontece nesse conto? Que o Menor que vai acabar lendo. Tem um senhor de terras, muito rico, e ele vai morrer. Ele vai deixar essa terra para outras pessoas, para os filhos dele, né? E ele fala: o herdeiro vai ser o dono do anel dourado. Então ele fala: quem tiver o anel dourado dos meus filhos vai ser o herdeiro. Só que daí ele faz outros dois iguais e dá para os outros dois filhos que ele tem. Então os três filhos ficam com o anel, cada um no dedo, e não sabe quem que é o herdeiro. E aí o menor que vai fazer essa relação com a religião. Do mesmo modo, o católico acha que é o herdeiro. Do mesmo modo, o turco acha que é o herdeiro, e assim vai indo. Então ele faz essa reflexão para pensar: por que que a minha religião está certa? Se ele está pensando de um jeito, se aquele outro está pensando de outro jeito. É muito interessante de ver, porque isso quebra a cabeça do menor, que é como se fosse aquela bomba explodindo na cabeça, assim, sabe? Ele vai começar a pensar, meu, por que que eu tô certo? E aí ele joga isso para os inquisidores também. Os inquisidores
querem saber por quê, eles ficam muito curiosos de ver por que que o Menor está pensando desse jeito. Então, em relação a isso e a consideração de leitura, foi uma parte muito gostosa de ler. Acho que todo mundo aqui está se empolgando bastante com essa parte do livro. O Menor é muito audacioso, como a gente estava falando antes da gravação. Então, está sendo muito interessante mesmo poder ver isso. Eu vou passar agora para o Felipine, que ele vai ser o comentador de hoje, tá bom, gente? Obrigado. Oi, dá pra ouvir, né? Tranquilo? Tá sim. Oi, eu sou o Gabriel Filippini, eu sou do quarto ano de História e eu vou ser o comentador. E até trazendo um pouquinho do que a gente já estava falando, Menóquio ele estava envolvido, né, nessa ideia de troca literária, no empréstimo de livros e tudo mais, mas também o próprio Gisburg fala sobre a importância da cultura oral, tanto na leitura quanto na expressão. E essa é com isso que eu deixo minha primeira pergunta. O que é a cultura oral? O que é essa cultura oral imaterial que muitas vezes a gente não consegue pesquisar porque não tem registro? Se ninguém for, eu vou então, hein? Vai lá, Gu. Por favor. Bom, cultura oral, falando de jeito mais genérico assim, eu acho que é uma das culturas mais importantes que a gente tem, só que a gente não valoriza muito. Porque é literalmente a cultura que a gente mais vive. Ainda mais no período do Menor, que quando a gente pensa em cultura oral, é tudo. Porque boa parte da população não sabe ler. Então é a cultura que eles vão consumir, é a cultura que ele vai mostrar ali, muito importante, que vai influenciar a cabeça até do Menor. Quando a gente pensa também até no continente africano também, nas tradições orais que eles vão ter, é muito, muito importante a gente valorizar esse tipo de cultura e não colocar só a escrita como muito importante. Porque ela também, como eu estava falando para vocês, é base para a gente entender quem nós somos. Então eu entendo mais desse jeito. Se alguém quiser continuar. Pode falar, Eu, Bruno. eu acho que a cultura oral ela se mostra muito, muito importante, muito presente, quando a gente para analisar, por exemplo, a transmissão da mensagem da Bíblia de geração para geração. Então, por exemplo, hoje em dia, nós sabemos o que é pecado, o que não é pecado, o que provavelmente é ou não é pecado, o que você está fazendo de errado ou de certo, mas poucos de nós lemos a Bíblia do início até o fim ou passamos de alguns trechos. O que eu sei sobre pecado e sobre bênçãos e sobre as histórias bíblicas me foi passado pela minha avó, pela minha bisavó, pela minha descendência. Então, eu acho que a cultura oral vem daí. Grande parte, por exemplo, da trajetória bíblica, da narrativa bíblica ainda estar presente, é que ela se infiltrou de tal maneira que ela continua sendo transmitida oralmente de geração em geração, como uma das prerrogativas mais importantes da nossa vivência. Então, eu enxergo também a importância da cultura oral por essa perspectiva. Pode ir, Lari. É interessante observar também a maneira com que a cultura oral em Menóquio ela moldou muitas das visões que ele tinha dos livros, né? Para além da cultura oral, o fato do livro estar presente naquela sociedade, como Ginsburg até comenta, de uma maneira muito, muito forte, que é até estranho, as pessoas emprestavam livros umas para as outras, e você via que por meio desses livros há uma comunicação de ideias, e com essas ideias há a interpretação desses livros que podem ou não estar corretas. Né? E qual seria a interpretação correta de um livro? Né? Esse é o ponto. O Menor, ele tem uma interpretação muito ao inverso, né? Vocês viram com o Gustavo o exemplo, e outros exemplos também que mostram que, para além de da sua tentativa de igualar as religiões, havia essa ideia de uma influência de uma tolerância religiosa muito forte no período, que pôde fazer com que Menóquio, a minha cachorrinha latindo aqui, meu Deus do céu, é a hora dela latir, gente, desculpa.
Agora eu perdi o filme da meada. Mas eu queria falar basicamente isso, a influência da cultura oral, essa mescla da cultura oral com a cultura impressa, né, que o Ginsburg fala, e de que maneira esses dois moldaram a maneira... Agora ela veio lá perto de mim. Macho, moldaram o pensamento de Menóquio. Basicamente é isso. Ô, Lari, você falou tolerância ou intolerância? Tolerância. Você acha que a tolerância durante esse período religioso é maior? Não, eu acho que a influência de algumas ideias de tolerância nesse período possui alguma influência em Menóquio. Até isso é comentado. Eu vou procurar aqui a página, depois eu volto. Tá, tranquilo. Mas até continuando isso no que a Lari falou, é muito verdade, Flávia, porque não que existisse uma tolerância muito grande nesse período, mas existiam culturas populares que entendiam essa tolerância. Aquela questão que eu estava falando dos Três Anéis é um exemplo disso, de enxergar o mundo em pé de igualdade em todas as culturas, entendeu? Esse cara, como é que ele chama? Acho que eu tenho aqui, que eu tinha anotado. Esse livro que eu achei muito interessante. É Viagens de Mandeville. É nesse livro que tem um conto fantasioso que o cara vai viajando até pela Ásia, conhece a China, e aí ali ele vai vendo vários tipos de cultura diferentes, falando, olha, tem um senso comum em todas elas. Ele vai falar daquele Deus da natureza. Então, acho que é essa tolerância que a Lari estava falando, essa ideia de, ainda pouco estudada, inclusive, que o Menor vai falar, essa tolerância mais popular, mas ainda assim presente. Eu acho muito importante também. E existe também uma questão que eu identifiquei quase como uma guerra de gangues, assim. Então, são os grupos e você não se confronta com os grupos, mas chega um momento em que esse indivíduo vai confrontar aquele status ali, aquela instituição. Então, desde o início do livro, que eu não tenho analisado por uma perspectiva histórica, eu me concentrei muito na figura do Menóquio e tentei identificar na personalidade dele o que justificava esse questionamento e essa atitude. Então, primeiro eu identifiquei uma certa empáfia, no sentido de eu estou na sua frente, eu vou te dizer o que eu penso. Depois identifiquei uma certa ingenuidade de, não, eu estou aqui falando o que eu penso, mas eu não sei, não conheço exatamente as consequências. Em determinados momentos até uma certa desvalorização da própria vida no sentido da causa e no sentido da mensagem que ele tinha para passar. Então, eu estou aqui, eu conheço o meu final, eu sei que eu vou morrer, mas eu estou aqui e na sua frente eu vou te dizer o que eu tenho para te dizer. E fui identificando esses pontos na personalidade dele. E uma coisa que eu identifiquei também foi que, por exemplo, hoje eu trabalho num lugar em que a maior parte dos meus colegas é da Congregação Cristã do Brasil. E a minha família é católica, eu espírita, né? E toda essa congruência de coisas. E aqui eu percebo que existe muito isso de a minha religião é a certa. Então você pode estar em outra fé, mas você em algum momento vai se encaminhar para a fé que verdadeiramente você deve seguir. Então eu consegui reconhecer esses pontos. Oh, Bona, mas pegando isso que você está dizendo, deixa muito claro como as coisas não mudam historicamente, não é? A gente permanece no mesmo ponto, estagnado, tal qual Menóquio, entendeu? Afinal, como é que a gente chega na conclusão do que é religião correta e do que não é, qual é a verdadeira e qual não é? E a verdade é que isso não tem resposta mesmo. Não tem, porque é um dilema humano. Como todo dilema humano, religião é cultura, né? Cultura é tudo aquilo que o homem toca e transforma. Se não é natureza, é cultura. Religião é cultura, porque é uma construção humana. Aí isso pode doer no ouvido de algumas pessoas, tipo, mas Deus não é uma construção humana. É uma construção humana, a maneira como a gente lida com Deus, ou deuses, ou o que quer que seja, certo? Então, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente não mudou quase nada de lá para cá nesse sentido. Talvez até pioramos em alguns pontos, né? Porque a gente talvez foi ficando mais intolerante e não tem mais inquisição, mas a gente tem outros tipos de inquisição. A inquisição mudou de lugar. Ela está nas redes sociais hoje, por exemplo, não é? Mas aí vou voltar numa coisa que a gente estava falando aqui antes de começar,
que isso que faz com que os inquisidores queiram ouvir Menóquio, do tipo, tá, por que vocês não mataram esse cara logo? Ele tá falando borracha, né? Não, eles queriam ouvir, eles estavam curiosos para entender. É a mesma maneira que a gente está avaliando ele aqui. A gente ainda olha para Menóquio com uma curiosidade absurda de inquisidores, né? Do tipo, por quê? Meu Deus, como que ele chegou nisso? De onde veio? Ele leu tudo isso, mas ele entendeu, não entendeu, de onde veio, né? E isso é sensacional. A gente tá mais ou menos no mesmo lugar, pessoal. Não andamos tanto assim, né? Gabi? Eu só queria dar um pequeno spoiler do livro para quem não terminou, porque o Menóquio chega um momento, ele tá tão. Os inquisidores querem tanto saber o que ele tem para falar, a autoestima dele começa a crescer tanto, que ele começa a exigir falar com o Papa. Ele quer falar com o Papa, ele quer chegar no Papa e falar tudo aquilo que ele tá pensando, porque ele fala assim, ué, é exatamente isso que a Flávia falou, por que eles não me mataram ainda? Eles querem saber. Então eu quero falar com o Papa. Ele obviamente não fala com o Papa, mas é uma questão muito interessante mesmo. Todo o processo, né, do Menóquio é maravilhoso, assim. Mas vamos continuar a discussão aqui. Quem que ergueu a mão depois? Eu acho que foi a Maria Clara. Pode falar, Maria Clara. E pegando o que a professora estava falando, a Flávia e a Larissa, que no começo, né, ele fala, tirei da minha própria cabeça. Só que aí os inquisitores, né, não vão querer saber, não tem como ele ter tirado da própria cabeça, e tanto o Carlos vai mostrar diversas fontes que influenciaram, diversos livros. Só que, ao mesmo tempo, como a Larissa tinha falado, essa cultura oral e a maneira como ele deformava muitas informações. Ele focava em certas partes e interpretava de sua maneira. Então, de certo modo, no final a gente chega à conclusão, porque o Carlo ele mostra o trecho original de algumas coisas e a própria frase dele. Então, a gente acaba chegando à conclusão de que a interpretação veio dele. Como ele mesmo disse no começo, veio da minha própria cabeça. Sim, justamente. Que nem o Gustavo citou. Tinha uns livros. O Carlo Ginzburg primeiro trabalhou as obras literárias que ele havia lido. Aí depois, como o Gabriel veio a comentar, a cultura oral, né? Então a interpretação dele veio disso, dessa fusão entre as coisas que ele leu e as coisas que ele já sabia da cultura oral dele. E foi isso, assim, foi esse mix que deu todas as ideias na cabeça dele, né? Não é nem só um, nem só outro, é uma mistura de várias coisas. E eu gostaria de aproveitar e responder a pergunta do Gabriel, porque minha cachorra estava latindo aqui, aí eu fui guardar ela. Mas eu acho que a cultura oral, ela é de extrema importância, assim, porque ao longo, pelo menos eu que estou fazendo isso aí, estudando um pouco do Brasil Império, a gente percebe uma comunidade de iletrados, né? Grande parte da população brasileira era analfabeta naquela época, né? Em meados da proclamação da República. Isso no Brasil, estamos falando de 1800 e bolinha. Agora você imagina lá, com o Menóquio naquela época, a quantidade de pessoas iletradas que existia. Então, chega a ser hipócrita a gente só realmente falar de cultura escrita numa sociedade que era predominantemente oral. Mas isso o próprio Carlos Ginzburg fala, acho que na introdução, né, do livro. Não tem como a gente voltar, fazer uma máquina do tempo, voltar lá e entrevistar essas pessoas, né? Infelizmente não tem como. Quem sabe um dia? Não, tô brincando, imagina. Já tem tanto filme aí de volta no tempo que vira tudo uma cagada, mas... Daqui a pouco o Palota enfim. aparece aqui, viu? Daqui a pouco o Palota Tô aparece aqui. falando de viagem no tempo aqui. Mas eu acho que é isso. É uma junção de várias coisas. Eu fiz até uma anotação aqui, na última página que a gente leu, página 103, que ele fala que a cosmogonia de Menóquio se localiza nesse terreno, ainda que quase inexplorado, de relações e migrações culturais. Aí eu anotei assim, mito mais ciência, mais cultura oral. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Eu acho isso maravilhoso. Lembra muito a Lourdes falando com a gente, sabia? Ano passado, quando a gente teve metodologia de pesquisa em história, a gente ficava empacado em alguma coisa, ela falava, Gustavo, vai ler, Gabriela, vai ler. Porque é Vai. lendo que a gente vai tendo influência das outras coisas e aí a gente cria algo mais original. Mas é sempre a partir de algo, é sempre a partir de alguma coisa. E o Menóquio faz isso também. Ele pega as várias influências que ele vai tendo oralmente da escrita e cria algo.
É assim que a gente faz alguma coisa, né? O novo sempre, eu acho que, eu entendo assim, pelo menos. O novo vem necessariamente do velho. Sempre. Uhum. Nada se cria, tudo se transforma. Mas é isso mesmo, quando a gente está, por exemplo, quando a gente estuda escrita criativa, e quando a gente começa a escrever e começa a desenvolver a chamada voz do escritor, a nossa voz é uma miscelânea de outras vozes que a gente tem ouvido e que a gente tem lido ao longo da vida. Então, por exemplo, num momento você está com uma leve influência de Clarice Lispector, de repente entra uma J.K. Rowling no meio do negócio, e aí já volta para uma Lígia Fagundes Telles, e você vai criando alguma coisa que é sua a partir desses outros autores, né? Que compõem a sua história, a sua trajetória. Sensacional. Ô, Lari, já vou te chamar, deixa eu só comentar isso do que o Bona falou agora. É muito louco o quanto. Claro que nós, como historiadores, a gente não pode simplesmente pegar a ideia de alguém e falar como se fosse nossa. Ok, a gente não pode, vocês sabem que a gente tem que citar as fontes o tempo todo. Inclusive, é uma grande dificuldade quando você chega, por exemplo, no pós-doutorado e alguém fala, escreva por você mesmo. E você fala, nossa, agora eu posso falar por mim mesmo? Como assim? Né? Eu não sei fazer isso. Tudo bem. Mas essa influência é muito louca porque eu lembro quando eu li Dostoiévski pela primeira vez, eu estava no colegial, tinha, sei lá, 15 anos, e eu comecei a escrever redações com os termos do Dostoiévski na época. Então, minha inspiração era ele. Ou seja, a gente, de fato, é muito influenciável e é assim que a vida anda. A gente se deixa influenciar e é influenciado. E, de novo, né? Tudo que é novo vem de algum lugar, as coisas não brotam do nada, né? As coisas têm relações umas com as outras, né? Lari. Então, voltando naquela ideia da viagem em Mandeville, não sei como fala, eu acho que ele fala dessa maneira, que o Gustavo estava comentando, eu encontrei aqui a citação, e até a parte da lenda dos Três Anéis demonstra essa ideia de um canal que era favorável à tolerância no decorrer do século XVI. É interessante que nas viagens desse Mandeville, ele fala, né, que embora aquelas populações fossem muito distintas, fossem muito exóticas, né, ele quer mostrar de fato quanto aquela população é exótica, né? E ele diz, né, Deus o ama e aceita de bom grado suas oferendas, como fez com Jó. Então, é, ele aí o Ginsburg afirma, né, querendo dizer que existem outros servos além dos que estão subordinados à lei cristã e que Deus os ama, embora sabemos que Deus não é tipo ele deva amar toda criatura que ele criou e essas criaturas foram uma delas. E é muito interessante porque aí o Ginsburg comenta, né? Portanto, através das viagens de Mandeville, essa inocente narração intrincada de elementos fabulosos, traduzida e reimpressa várias vezes, um eco de tolerância religiosa medieval. Olha só, tolerância religiosa medieval. Onde vocês viram esses três termos juntos? É muito difícil, porque você pensa na Idade Média, chegava até a idade das guerras religiosas, das excomungões, das queimas de heréticos. Era provavelmente apenas um dos múltiplos canais que alimentavam a corrente popular, até hoje muito pouco conhecida, favorável à tolerância, cujas pistas raras se podem distinguir no decorrer do século XVI. Outro canal consistia na persistente sucesso da lenda medieval dos Três Anéis. Então é muito interessante, né? Eu agora mesmo na leitura eu não destaquei essa tolerância medieval, né? Eu li, fui anotando e agora eu percebo o quanto isso é novo para mim, porque não temos essa percepção quando falamos na Idade Média, né? Então é interessantíssimo, principalmente partindo da cultura popular. Eu acho que é aí que tá justamente a importância do binóculo. Quando eu perguntei na semana passada, é isso, a gente vê esse outro lado. A gente não fica naquela ideia de, Idade das Trevas, coisa muito pesada. Não, tipo, olha a tolerância que existe aí também. A gente não pode só falar desse lado ruim. Então, isso aqui pra gente que vai dar aula, por exemplo, é sensacional pra gente usar também.
Eu acho que, só fazendo um comentário sobre isso que o Gustavo falou, eu acho que a gente esquece, às vezes, que mesmo no período medieval, existiam ligações e conexões humanas, né, que formavam ali aquela comunidade. Então, existia isso também. E com relação, né, minha última pergunta, eu dando uma de comentadora aqui, comentadora 2, né? A relação de Menóquio, a reforma protestante, os anabatistas, o que vocês acham, né? O que vocês leram? Depois, o Carlos Ginzburg responde essa questão, né? Com relação à reforma, aos anabatistas. Ele é interessante, ele faz o mesmo do Trevor Hopper. Ele vai fazendo perguntas e depois vai respondendo com o tempo. E eu queria ver, né, o que vocês entenderam como as ligações com os anabatistas, que depois ele cita novamente nessas páginas que a gente leu. Com os reformadores ele não faz mais citações. E quais eram as influências de Menóquio, o que ele recebeu, se vocês acharam mais forte, se vocês acharam que devia... tem ligação forte com os anabatistas, devia ser mais pesquisado ou não. Uma questão jogada aí. Eu acho que é o que eu tava falando da questão dos livros até. Tipo, eu acho que teve relação sim. Você vê naquela questão que ele fala do batismo, de Jesus Cristo, ser Deus ou não também. Mas eu acho que é como o próprio Carlos respondeu depois também. Tipo, eu acho que ele não toma partido em nenhum momento, o Menoch. Tipo, ele vai, igual os livros, ele vai pegando influências, mas ele cria a própria ali, entendeu? Ele segue a dele. Não vai por nenhum deles. Então, eu não acho que, tipo, se a gente for pesquisar mais, eu não acho que a gente vai encontrar, nossa, ele era anabatista ou ele era protestante. Eu acho que o cara criou uma ideia original mesmo ali. Eu acho que uma das perguntas também é identificar de onde vem essa confiança dele na ideia dele, né? Ele era uma pessoa que não gostava de se rotular, né? Ele fugia dos rótulos, ele era ele mesmo e pensava por si próprio na cabeça dele, né? É aquela coisa de colocar tudo em caixinhas, né? Que aí entra também o que o Vinícius falou sobre a Idade Média. A gente coloca a Idade Média numa caixinha de chamar ela de Idade das Trevas, foi tudo ruim, foi tudo péssimo. E não é assim, né? Pô, foram aí 500 anos, né, de Idade Média. Não tem como colocar 500 anos de uma caixinha e falar, não, foi isso aí, ó. E a mesma coisa com o Menóquio, eu acho que não tem como definir ele numa coisa só. Ele era isso, ele era aquilo, o que ele era? Ele era o Menóquio, né? Não acho que também não dá para ficar colocando tudo dentro de caixinhas, mas a gente tem isso desde sempre. Eu acho que a gente é educado assim, a colocar tudo dentro de caixinhas. É uma coisa que a gente tem que se desconstruir ao longo do tempo. Mas desde sempre, a gente sempre... Na escola a gente é ensinado assim, na escola a gente coloca a história dentro de caixinhas. Então a gente tem que começar a abrir essas caixinhas e começar a jogar tudo pro ar, e a fazer uma loucura, assim, jogar os papéis tudo pro alto. Na verdade, não tem mesmo, pessoal. A gente divide em caixinhas para ficar mais fácil, principalmente para ensinar, né? Mas depois de um tempo você entende que não tem como, as coisas estão grudadas entre si, né? Eu estava aqui pesquisando, né? Quem tiver interesse, aí, Larissa, para você especificamente, se tiver interesse mais em saber essa questão dos anabatistas, tem o livro do José Saramago sobre isso, olha só que legal. Não, eu tenho, mas não está aqui, e aí eu estava pesquisando, chama In Nomine Dei, ou seja, né, no nome dele, né, em seu nome, enfim, no nome de Deus, né. E ele vai relatar um dos principais acontecimentos aí entre 1532 e 35, quando explodiu essa questão dos anabatistas, né. Então fica a dica para quem quiser aprofundar um pouquinho, é literatura, mas com base em fatos históricos, certo? O que mais? Valeu. Nada, Lari. Nessa questão de colocar em caixinhas, a gente pode perceber até na metodologia de pesquisa, né? Porque a gente faz análise a partir do método indutivo, ou seja, a gente parte de especificidades para generalizações, assim. Então, tudo, de certa forma, precisa se enquadrar naquele como eu posso dizer? Naquela caixinha mesmo, naquele delimitado, né?
Eu acho que a gente tem que começar a substituir a metáfora da caixinha pela teia. Como se fosse uma teia de aranha, assim, que várias coisas vão se entrecruzando. Aí, obviamente, não tem como a gente saber de tudo, mas a gente tem que entender como que essas relações funcionam. Ô, Gabi, mas uma das definições de cultura mais famosa é a do Geertz, que fala que cultura é uma rede, é uma teia que as coisas vão se dando, vão acontecendo, né? É uma Sim. teia que o próprio homem tece, entendeu? Sim, Então, no fim, é exatamente. isso. A gente está criando as coisas e vai enredando, literalmente, trazendo, e fica tudo embolado. Quando você vê, você não consegue mais distinguir. É claro Uhum. que tem coisas que a gente vai precisar pontuar, colocar no seu, teoricamente, no seu devido lugar, mas nunca esquecer que elas estão realmente conectadas, né? Sim, exatamente. Estava pensando, que pena que o Marco não veio hoje. Ele falou semana passada sobre o quanto, ele lembrou a gente sobre o quanto a igreja ainda estava em formação durante esse período, né? Todo o período inicial do cristianismo é de fato uma bagunça. E aqui a gente vê uma tentativa, quando a Inquisição surge, de tentar colocar essa ordem. Do tipo, não, a gente é isso e não aquilo. Portanto, aquilo tem que ficar fora do que a gente é. E o Menoque acaba saindo por isso, né? Do tipo, você precisa estar ou dentro ou fora. Você não pode ficar passeando por aí. Nada de ler o Alcorão, nada de ter outras questões juntas a isso, né? Então, eu acho muito importante a gente pensar nesse contexto religioso da época, né? E o quanto isso era, não tinha uma definição clara ainda. Era o momento de se buscar essas definições e, obviamente, que isso era feito através da violência. Quando você não deixa com que as coisas aconteçam de forma natural e orgânica, né? Porque culturalmente as coisas vão se assentando organicamente. Aí, quando você precisa ter essa definição, você acaba impondo isso através da violência, né? Eu acho que foi nessa hora aí que você me lembrou da parte do Menoque contando de novo da questão dos turcos, etc., que era tudo a mesma lei. O inquisidor pergunta: então você acha que todo mundo pode ver na mesma lei? E ele fala: sim, tipo, eu acho que a minha tá certa, mas porque eu nasci na minha. Acho que foi aí que ele colocou, tipo, o prego final no caixão dele, assim, sabe? Foi nesse momento aí. Ô, gente, eu tinha comentado com os mediadores, a gente, na semana passada, estava todo mundo tão animado, assim, para começar tal, a gente não pediu para que todo mundo se apresentasse. Então, se vocês quiserem, sei lá, encerrar a discussão de hoje, de repente a gente podia usar esses minutinhos finais para se apresentar, enfim, dizer quem é, de onde é, que curso fez ou faz, ou etc. O que vocês acham? Pode ser, você tinha mais algum questionamento, Filipine? Ou era isso? O meu próximo questionamento meio que já foi respondido aos poucos, porque foi indo, né, o A assunto. gente foi. Então, tipo, eu já tava na minha cabeça até que nervoso, porque eu tava ressignificando a pergunta pra ver se eu conseguia achar um jeito de fazer ela. Mas pode ser, a gente pode se apresentar, sim. Só deixa eu falar antes da palavra-chave, então, tá, galera? A palavra-chave de hoje é tolerância, tá bom? Anotem aí. Acho que pode começar por você a apresentação, então, Filipine, porque acho que eu e a Gabi a gente conseguiu se apresentar bem até já. Então, o resto dos mediadores podem se apresentar. Assim, é só uma apresentação mais geral, né? Bom, então, eu fui o comentarista hoje, né? Eu sou o Gabriel Felipini Afonso, eu tô no quarto ano de História. E... não sei muito o que falar. Conta de você, Tá o que bom. você pesquisa. Tudo bem, tá. Quando pergunta o que eu pesquiso, aí eu gosto de falar, Eu sei. porque... gente, eu sou chato, eu gosto de falar do que eu gosto. Do que eu, no caso, não gosto muito. Eu tenho uma certa relação paradoxa com o que com o que eu pesquiso, porque eu pesquiso genocídio. Eu pesquiso como com alguns dos piores crimes, né, que a humanidade já cometeu. E eu não vou falar que é uma leitura gostosa, até porque quando eu estou escrevendo alguma coisa sobre, eu tenho a tendência de estudar por um mês, parar por um, porque senão eu perco a fé na humanidade por um tempo. E eu trabalho, então eu tenho esse costume, então essa é minha área de pesquisa, é genocídio, principalmente no século XX.
e tentar atribuir como aconteciam, quais eram as justificativas e principalmente como a mídia retrata. Um exemplo que eu gosto de dar é sobre o próprio genocídio armênio, no caso a minha família é armênia, então é relacionada à própria minha descendência. E se no jornal eles tentavam atribuir a ideia dos turcos ou otomanos cometendo genocídio na ideia de tentar demonizar o inimigo da Primeira Guerra, ou de tentar trazer realmente atenção para o caso. E essa é a minha área de pesquisa no geral. Esse é o Gabriel, galera. Quem mais? A Ellen, a Larissa tá aí também? Pra se apresentar? Oi, gente. Então, eu sou a Ellen Pacheco, no terceiro ano de História, como eu falei anteriormente. Eu tenho 20 anos, sou de Duartina e comecei agora, né, iniciei uma pesquisa agora. A minha área, assim, que eu gosto mais é a questão da história das mulheres, principalmente no Brasil, como elas se emanciparam, tanto politicamente como socialmente. Eu gosto de trabalhar bastante com periódicos. E é isso. Olá, eu sou a Larissa. Eu estou no terceiro ano de História, junto com a Ellen. Eu acho que só tá a Ellen aqui na minha sala, assim. Eu tenho 23 anos. E o que eu estudo? Ah, meu Deus, eu já parti para várias áreas durante a minha trajetória. De início, eu tinha muito interesse em Idade Média, principalmente com as leituras do Gibi, das Damas do século XII. Foi uma leitura que contribuiu muito para a minha formação. E depois, e antes disso, eu me interessava em estudar a extrema-direita no Brasil, principalmente a relação das antifeministas, Bolsonaro, gênero. Eu achava isso muito interessante. Ainda acho, mas depois que você pesquisa o tema, você tende a fugir dele. E eu estou fugindo agora, nesse exato momento. E gosto muito de literatura. Sempre gostei. E relacionar a literatura com o contexto é muito interessante. E é basicamente isso sobre mim. Não tem muita coisa. Na semana passada também me apresentei rapidamente, mas meu nome é Vinícius Bonafé, eu sou do quarto ano do curso de jornalismo. Tenho manias de escritor e aspirações cinematográficas. Eu espero que no futuro tudo isso se encontre de alguma maneira. Atualmente eu sou gerente de comunicação de uma associação de catadores de materiais recicláveis, então estou muito envolvido com a causa ambiental e a causa dos catadores. E desenvolvo o meu trabalho de conclusão de curso sobre Clarice Lispector. Para quem não sabe, a Clarice assinou uma coluna para o Jornal da Cidade de Bauru nos anos 70, dos anos 70, 1971 a 1972, e eu fiz estágio no Jornal da Cidade semestre passado, tive acesso ao acervo, descobri que ninguém na redação sabia sobre isso, comecei a ler as colunas, a pesquisar, a produzir facsímiles, e agora estou analisando essas colunas como trabalho de conclusão de curso e fazendo, de certa forma, uma homenagem para essa escritora que faz parte da minha vida já há algum tempo. Também sou apaixonada por literatura e acho que é isso. Ai, Bona, que sensacional sua pesquisa. Eu quero ler quando estiver pronta, por favor. Eu não sabia disso. Eu não tinha esse conhecimento. Sim. Sensacional. E eu acabei de escrever um preâmbulo, em comum acordo com a Dani, minha orientadora, Daniela Buquembuso. Eu escrevi um preâmbulo em primeira pessoa, explicando como eu tinha chegado até esse objeto e já alertando as pessoas. Então, não vai ter distanciamento pessoal entre o pesquisador e o objeto de pesquisa. Assim. Vai ser uma pesquisa um pouco afetada, mas está sendo maravilhoso. Que legal, sensacional. Acho que dos mediadores foram todos, não é? Sim, foi todo mundo. Vamos para os membros? Querem Quem se quiser apresentar? falar? Pode. Quem falar um pouquinho? Ou tá todo mundo tímido, será? Ah lá, o Matheus está escrevendo. Pode escrever também, pode falar. Giovana?
Bom, meu nome é Giovana Abelha, eu estou no segundo período de jornalismo. Eu sou daqui de Botucatu, mas faço na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. Mas agora no EAD estou aqui mesmo, em Botucatu. E na faculdade eu pesquiso cyberpunk, relacionado com a comunicação e também com essa relação entre o homem e a tecnologia e como isso tem uma relação com a construção histórica, cultural e narrativa, porque é a linha, né, de pensamento do meu grupo de pesquisa, narrativa, cultura e temporalidade. Então, é isso a minha pesquisa. Acho que é isso. Esqueci de falar que é perfeita também. Deixa eu ler aqui o que o Mar colocou. Bom dia, sou o Matheus, estou no segundo ano de História e faço parte do PIBID, com um projeto sobre História da Alimentação e Cultura Popular. Legal, Mar. A verdade está no PIBID, né? Saudades PIBID. Mais alguém, gente? Eu tô todo mundo tímido hoje. Todo mundo quietinho. Bom, acho que a gente pode encerrar então já, né? Beleza. Antes de encerrar, eu queria lançar um questionamento, mas não é para ser respondido agora, tá bom? É um questionamento que eu quero que norteie a leitura de vocês. E a gente só vai falar sobre isso no último clube, tá bom? É um questionamento com data marcada, que é uma reflexão muito interessante. Eu quero que enquanto vocês estiverem lendo agora, né, os próximos capítulos, vocês reflitam se o Menóquio era um homem à frente de seu tempo. Tá bom? Anotem aí, façam um risquinho aí, colam um post-it aqui assim na capa do livro. Menóquio era um homem à frente de seu tempo, que aí toda vez que vocês forem pegar o livro para ler, vocês vão pensar nisso, tá bom? Mais para nortear a leitura mesmo, para vocês refletirem um pouquinho sobre isso e a gente vai discutir isso no nosso último encontro do clube, tá bom? Você tá mutada, Flávia? Aí. Ah, voltou. Beleza, gente. Então, só lembrando, a gente tem mais um encontro, né? Que é semana que vem, dia 31, e depois o último, que é na primeira semana de setembro, certo? Acho que não era a primeira, não, né? Na Não, é dia segunda. 14. Ah, é Tem verdade. feriado, Na tem primeira feriado. não dá. Feriado. Verdade, Uhum. verdade. 14, gente. Fechou? Vai ter bastante tempo para ler o restante do livro. Vai. Beleza, gente, obrigada por mais um encontro. Ah, nossa foto, por favor, vamos Por lá. favor, não esqueceremos. Ah, é verdade. Por aí ligar a câmera, galera. Muito bem. Todo mundo, deixa eu ver. Todo mundo que quis. Tá. 1, 2 e... Já? Ai, foi? Não foi. 1, 2, 3. Gente, não tá indo. Ou tá indo... Não tô ouvindo o clique. Tá no clique, pera lá. Lucas, não tem problema. Vamos lá. 1, 2 e... Não sei, tá dando errado. Eu vou tentar a última vez. Vocês tentem aí também. Vamos lá. 1, 2 e... Ah, agora foi. Foi, beleza. Fechou, não tem problema, Ana Luísa. Na próxima liga, beleza? Gente, um beijo, boa semana, bom fim de semana. Sei lá, hoje é terça, né? Pessoal, é terça. Boa semana. Mas estamos sonhando já com a semana. Estamos sonhando já com ele. Forças, guerreiro!